Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Thiago Serafim falando aqui, o host, o responsável pela Hub, pelo projeto Clube do LCA. Hoje eu vou trazer para vocês mitos e verdades sobre o ligamento cruzado anterior. Você já ouviu falar que quem rompe o LCA sempre precisa operar ou que reforçar a coxa já é suficiente para prevenir? Hoje a gente vai separar de fato os achismos daquilo que é verdade, daquilo que é ciência. Então, bora para o mito ou verdade sobre o LCA com ciência, experiência e prática clínica de hoje. Antes de mais nada, se você está ouvindo esse podcast pela sua plataforma de áudio, não deixe de seguir o podcast Clube do LCA. Se você está ouvindo esse podcast pelo nosso YouTube, também não deixe de se inscrever, de compartilhar, de dar o like, de ativar o sininho, para ficar ligado em todos os conteúdos por aqui. Antes de começar também alguns recados paroquiais. Primeiro, para os profissionais da área, está aberta a mentoria Clube do LCA. A mentoria individual para profissionais da área, sejam profissionais de fisioterapia e profissionais de educação física que querem se desenvolver ainda mais sobre prevenção, tratamento, retorno ao esporte e tudo sobre ligamento cruzado anterior. Para quem quiser mais informações, mande mensagem no nosso direct, @Clube do LCA. Por lá, a nossa equipe vai cuidar de você. Outro recado dessa vez aos pacientes, aos atletas, aqueles que estão passando por um tratamento, por uma lesão do ligamento cruzado anterior. Se você quer um tratamento personalizado, de qualidade, baseado em ciência e com critérios e progressões, não deixe também, nós criamos o Clube Rehab, um programa de reabilitação online específico para pacientes de ligamento cruzado anterior. O nosso programa conta com avaliação personalizada, com programa de exercícios específicos para o seu caso, para a sua fase, para o seu objetivo e que vai desde o início do tratamento até o retorno ao esporte. Se você tem interesse no Clube Rehab, de voltar ao esporte com segurança e confiança, também mande uma mensagem no direct no @Clube do LCA. A nossa equipe vai cuidar de você desde o início até o retorno ao esporte. Agora, chega de enrolar e vamos de fato ao que interessa no episódio de hoje. Trouxe para vocês algumas afirmações aqui e a gente vai debater se isso é um mito ou se isso é uma verdade, se isso é um fato. O primeiro deles é o rompimento do LCA precisa sempre de cirurgia. Vamos lá, isso aí é um mito, né, gente? Já falei isso em vários podcasts por aqui. Os estudos mostram que alguns pacientes podem ter bons resultados com tratamento conservador. Eu, particularmente, já compartilhei com vocês casos aqui no @Clube do LCA, já dei aula sobre o assunto. Isso vai se enquadrar principalmente para os pacientes que têm bom nível de controle neuromuscular, que não pratica esportes que envolvem pivô, que envolvem contato de alta demanda, para indivíduos mais velhos e para indivíduos que não têm lesões associadas. Lembrando sempre que a indicação cirúrgica deve ser individualizada e nem todo rompimento é sentença de um tratamento cirúrgico. Bora para o outro mito ou verdade? A lesão de LCA é mais comum em mulheres. Verdade. Também já falei isso em algum podcast aqui do @Clube do LCA. As mulheres têm um risco que pode chegar até 8 vezes maior do que os homens, principalmente mulheres que praticam esportes com salto e mudança de direção. E aí a gente tem alguns fatores intrínsecos, alguns fatores extrínsecos que contribuem para isso, como maior valgo dinâmico de joelho, menor ativação muscular, padrão biomecânico às vezes diferente de aterrissagem, claro, os fatores hormonais que a gente não pode deixar de lado. Quando a gente pensa em prevenção para mulheres, a gente precisa focar muito em controle neuromuscular, reeducação de movimento, força de músculos do quadril e reeducar padrões de movimento. E é claro que eu não posso deixar de lado o ciclo menstrual das mulheres. Uma outra afirmação aqui para vocês: basta fortalecer a coxa para prevenir lesão do ligamento cruzado anterior. Bom, isso é um mito, né? Isso é mais do que um mito, isso é uma mentira. A força, ela é com certeza um dos pilares da prevenção. Porém, nós precisamos de treinos de estabilidade, controle neuromuscular, de aceleração, aspectos fisiológicos e até os aspectos psicológicos também são importantes. E quando a gente pensa em força pura, a gente precisa pensar também em força do músculo do quadril e do core. Mas é claro que fortalecer com certeza é necessário, mas não é suficiente. Não é só isso que vai determinar se eu vou ter ou não uma lesão de ligamento cruzado anterior. Quarta afirmação para vocês: a chance de romper o LCA de novo é alta. E infelizmente isso é uma verdade.
As relesões de LCA elas podem chegar até 30%, especialmente em jovens atletas e mulheres, e principalmente quando o retorno ao esporte ele é precoce e sem critérios. E quando a gente pensa em relesão, a gente está falando não só do mesmo joelho, mas também do lado contrário. Galera, a pressa é inimiga do retorno seguro. Eu não falo nem de pressa de tempo de retorno ao esporte. Falo de pressa de não cumprir critérios. Os testes objetivos, os critérios claros, precisam fazer parte do retorno ao esporte para que a gente consiga reduzir as chances disso acontecer novamente. Uma quinta afirmação para vocês: fazer apenas fisioterapia na maca já é suficiente na reabilitação. Mito, mas muito mito isso aqui. Galera, o LCA é uma lesão que exige progressão funcional, reabilitação ativa e treino específico para o retorno ao esporte. Intervenções passivas não desenvolve controle motor. Força excêntrica não desenvolve capacidade de reagir a estímulos imprevisíveis, que são as coisas que acontecem no esporte. Uma reabilitação de verdade, ela acontece em pé. Eu costumo brincar com os pacientes que quanto menos eles ficarem na maca, melhor. É um grande sinal que eles estão evoluindo. Com isso, a gente tem mais progressão, mais desafio e mais função. Também não dá para tratar uma lesão de LCA só com pilates, só com exercícios leves. Quando a gente pensa em retorno ao esporte, a gente precisa ter um retorno progressivo ao esporte. Preciso equilibrar a minha capacidade, a minha demanda. Se eu tenho uma demanda alta, eu preciso elevar a minha capacidade. Mais força, mais capacidade de mudar a direção. Então vamos pensar o seguinte: se você já rompeu o LCA, talvez você tenha rompido por algum motivo. Talvez o seu treino não seja um treino que ele é muito eficiente. E precisa muitas vezes melhorar isso. Galera, o episódio de hoje ele veio justamente para a gente quebrar alguns paradigmas. E é isso. A ciência ela derruba muitos mitos. E quando a gente se informa, a prevenção melhora muito. O tratamento evolui e o retorno fica mais seguro. Eu estou pensando aqui e se vocês quiserem mandar outras dúvidas, outros mitos para trazer novamente para o podcast ou para o canal do YouTube, manda uma mensagem no Instagram, @clube do LCA. Se você curtiu esse episódio, compartilha com quem trabalha com esporte ou quem já teve uma lesão de ligamento cruzado anterior. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo episódio. Tchau, tchau.